Boa noite, graça e paz. E aí nós estamos voltando aqui nessa segunda aula, e aí nós dizemos o seguinte: juntamos a maior quantidade possível de evidências para nós estarmos se preparando para o dia da sua vinda. Amém? Então, tudo isso aí nós estamos juntando, né? Eu gostaria que você se preocupasse não com datas e etc., mas com o seu interior, né? A gente não deve estar preparado por medo, a gente deve estar preparado porque amamos ao Senhor. Amém? Esse é o maior objetivo, amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se nós tivermos medo de ir para o inferno, né, isso aí não é um conceito correto da nossa parte como cristão, mas sim o amor ao Senhor. Essa ansiedade, essa boa ansiedade de aguardar o reino de Deus por amor, porque nós queremos estar perto do Senhor. Nós estamos ainda separados por muitas coisas, pela nossa própria carne, por muitas coisas que ainda acontecem no mundo, mas segundo o que nós entendemos, quando nós somos unidos ao Senhor num só corpo, a igreja num só corpo, e esse noivado virar um casamento, a união vai ser perfeita. Então é isso que nós estamos dizendo. Nós não estamos aqui sendo alarmistas, nem sendo levianos com a palavra de Deus. Ao contrário, eu quero somente, o meu maior intuito, o meu único objetivo é de nós estarmos preparando o caminho do Senhor. Amém? Como João Batista, preparando o caminho do Senhor. Nós estamos nesses dias também, tocando a trombeta, dizendo que Jesus vai voltar para quê? Para preparar o caminho do Senhor. Qual foi o objetivo de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Qual foi o objetivo de João Batista? Que as pessoas se convertessem de verdade, não somente como religiosos, mas se convertessem ao Senhor, buscassem o Senhor, amassem o Senhor, amassem o Messias. E aí, infelizmente, na época de João Batista, o povo, apesar de ter um profeta falando a respeito do reino de Deus, as pessoas não entenderam, estavam apegadas demais à religião. E esse talvez seja o nosso medo. E talvez isso se repita, porque a Bíblia diz: quando vier, pois, o Senhor, achará fé na terra. Isso é para os nossos dias. Então esse é o nosso objetivo: ter fé, ter amor, ter convicção de que Jesus voltando nós subiremos. Amém? E aí o detalhe desta geração, né? Aqui esse texto fala: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Temos um detalhe importantíssimo aqui. Um dos fundadores do Estado de Israel foi Simão Peres, o ex-presidente de Israel. E ele morreu exatamente no dia 27 de 9 de 2016. Veja que ele faz parte desta geração. Ele não, na verdade, ele talvez seja um pouquinho anterior a essa geração da figueira. Os teólogos dão esse nome para nós desses dias, a geração da figueira. Então, esse Simão Peres, que foi o ex-presidente de Israel, muito conceituado, muito amado, ele morreu uns dias antes, e aí eu mostro para vocês quando que ele morreu, no tempo, né, no caso, e nós vamos falar isso um pouquinho depois. Ele morreu um pouquinho antes de acontecer o Rosh Hashanah, que é a festa do ano judaico, de virada dele. Olha qual é o ano que nós estamos. 5.777, como eu falei para vocês. Ok? Então, ele morreu um pouquinho antes, porque essa festa, aconteceu no dia 2 de outubro de 2016. Ele morrer um pouquinho antes também é um sinal. Tá? Então tudo isso vai engrossando. Por isso que eu, quando comecei a engrossar tudo isso dentro de mim, eu comecei a ficar meio desesperado, né? Porque a gente vê que tudo isso, ele destrói a teoria da iminência. Então vamos lá. Quero falar a respeito agora do segundo tópico, que é a evidência religiosa. Que nós entramos no tópico. Deixa eu só tentar responder algumas coisinhas aqui. Perguntaram o seguinte: o Templo de Salomão em São Paulo tem referência para os sinais dos fins dos tempos?
ele pode ser que tenha uma prefiguração daquilo que vai acontecer. Mas o templo bíblico mesmo é no lugar certo, lá em Israel. Tá? Então nós acreditamos que o templo de Salomão pode até ter algum apontamento para a reconstrução do templo, mas segundo não é eu que estou dizendo agora, tá? Os judeus, segundo os judeus dizem, é uma grande blasfêmia, uma grande prepotência, está sendo também colocado em Brasília, uma grande também. afronta, né? Eles estão fazendo em Brasília também. Gostaria que fosse explicado um pouco sobre o período da pré-tribulação e se a igreja subirá nesse período. Nós já explicamos, acho que deu para entender. Gostaria de saber sobre os 7 selos e o anticristo. Os 7 selos são coisas que foram sendo desatadas e reveladas, né? E tem coisas que profeticamente nós vamos começar a descobrir nos dias de hoje. Eu acredito que nos dias de hoje está sendo desatado muitos selos, muitas coisas que a gente não entendia no passado e a gente vai começar a entender agora, né? E aí é um pouquinho disso que a gente está começando a ser despertado no dia de hoje. E o anticristo a gente vai falar um pouquinho no terceiro tópico. Aqui está pedindo para falar a respeito da restauração de Israel, né? Nós vamos falar daqui a pouco também. São essas as perguntas. Bom, a evidência religiosa, nós vamos falar a respeito de como está a situação global do mundo a respeito da religião, como nós podemos ver a situação religiosa no mundo. Porque se nós começarmos a enxergar a situação religiosa mundial, nós vamos ver que também existem significados para cada uma das religiões e elas apontam para alguma coisa. Eu vou pegar aqui pelo menos 4 das principais, né, que nós temos. Existem religiões mais populosas, né, com mais seguidores, mas a gente não vai falar um pouquinho sobre isso, mas sim as principais, que é o judaísmo, a nova era, nós vamos falar do islamismo também, do cristianismo. E aí a gente vai entender um pouquinho do cenário global a respeito dessas religiões. Então vamos lá para Apocalipse 11:7. A Bíblia em Apocalipse ela vai falar pelo menos de 2 bestas, se não 3. Eu achei uma terceira, só que eu não achei o significado. É uma besta que sobe do abismo, é uma besta que sobe do mar e é uma besta que sobe da terra. Eu só consegui achar o significado de 2. Aqui eles colocam a que sobe do mar e da terra como uma só, mas igual eu falei, eu não quero me ater aos significados, mesmo porque eu não tenho muito domínio sobre o simbolismo do livro de Apocalipse, são coisas que às vezes a gente começa a falar e pode pecar e errar muito. Quero falar coisas que nós estamos vivendo nos nossos dias, porque aquilo que vai acontecer pode ganhar um novo significado mais para frente. Então vai ser talvez até tolice a gente ficar discutindo a respeito desses símbolos. Mas aqui nesse texto vai falar assim, ó: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Nós vemos que essa besta aqui é uma besta do nível religioso, porque ela vai estar contra as 2 testemunhas do livro de Apocalipse e ela vai tentar matar eles. Então é de cunho religioso essa besta que sobe do abismo, um espírito religioso, né? Então, o que significa o termo besta? Igual às vezes eu era pequeno, eu chamava os outros de besta, eu sou besta. Mas não é esse termo de xingamento. O termo besta é um homem poderoso. Esse homem poderoso, e esse é o termo exato, no tempo de Nero era também chamado de besta. Por quê? Porque ele era um homem poderoso. Então entenda besta como um homem poderoso. Entenda abismo como algo espiritual, religioso. Entenda a besta que sobe do mar como uma besta que sai das nações. E a besta que sobe da terra talvez tenha esse mesmo princípio. Eu não consegui discernir bem isso.
Mas, como eu falei, não é o nosso objetivo discernir quem é a besta aqui, da onde vem. Agora nós vamos ver a questão do judaísmo, que é um sinal para nós nos dias de hoje. O judaísmo, ele tem 14,2 milhões de judeus, né, seguidores. Esses judeus, eles estão sendo despertados, muito despertados, pela vinda do Messias. Essa vinda do Messias tem mexido com eles, porque você vai ver daqui para frente algumas coisas que estão acontecendo na religião judaica, e eu não vou falar só nessa aula, eu vou distribuir ela para mais algumas outras. Eles estão sendo grandemente despertados na sua religião para que eles possam professar a fé verdadeira, e eles estão sendo conclamados por todos os rabinos a se arrependerem. Então eles têm muito isso dentro deles, se arrependerem. Está sendo muito proclamado isso em todas as cerimônias, nas sinagogas, nos lugares onde eles estão, eles proclamam um arrependimento, porque eles acreditam que eles se arrependendo, eles vão alcançar a graça de Deus. E esse caso Natan aí, não sei se vocês já tiveram noção, já ouviram falar, foi um menino que, eu vou ler aqui para vocês, que acho que fica mais fácil de a gente lembrar. Após 15 minutos, o menino desperta e deixa os rabinos impactados. O que aconteceu aqui? Tem até um vídeo aí, né? Igual eu falei, se vocês passarem para mim em contato, eu vou mandar os vídeos para vocês, os links. Quem é Natan? Natan é um adolescente judeu que veio de uma família secular, ele não é religioso. Sua experiência com a morte na segunda-feira, dia 28 de setembro. Veja que nós vamos trabalhar com datas, né? E números também mais para frente. E isso é muito importante. 28 de setembro é uma data próxima a uma festa que ele tem. Nós vamos ter uma aula sobre isso, falando sobre as festas. E é uma festa chamada Festa das Trombetas, é uma data próxima. Então aconteceu a sua experiência próxima disso aqui. E no primeiro dia da festa tabernáculo, aqui ó, ele voltou à vida após ter estado clinicamente morto por 15 minutos para descrever uma profecia bíblica sobre o fim dos dias, que tem impactado os rabinos de Israel. Aqui, o que nós vemos? Esse menino, ele teve uma experiência de 15 minutos morto, literalmente morto. E essa experiência foi equivalente, sei lá, uns 2, 3 dias nosso aqui. Ele teve muitas experiências diante do tribunal de Deus, diante do inferno. Igual eu falei, eu não estou aqui para passar vídeo para vocês de experiência, mas isso aqui é inédito. Aconteceu um despertamento, uma revolução lá dentro e isso foi gravado, um vídeo. Os pais do menino processou a sinagoga, foi um fubá. E aí eles divulgaram esse vídeo mesmo sem autorização, porque foi algo que previa muitas coisas, como o anticristo, como alguém que ia, né, atacar o povo de Israel, e foi muita coisa. Tem gente que discorda do testemunho, do relato desse menino, tem gente que aprova, enfim. Eu quero passar aqui para vocês o despertamento que deu isso lá no povo de Israel. E esse despertamento deixou eles meio em crise, porque eles também, em contraponto de tudo isso, eles estão anunciando que o Messias está voltando. Não sei se vocês têm noção disso, eles estão, segundo todos os rabinos, na era messiânica. Olha só essa notícia. Vamos abrir? Não abriu, mas tudo bem. Essa notícia aqui vai falar a respeito dos rabinos. Um importantíssimo rabino lá de Israel está conclamando com que todas as pessoas voltem para Jerusalém, porque é ano messiânico. Então, eles, através de previsões, nós não vamos entrar em detalhes aqui, eles estão dizendo que o Messias está voltando. Então, o que eu estou querendo trazer um ponto central para vocês aqui? O judaísmo, ele está sendo
revolucionado através de muito avivamento do povo de Israel. Eles estão despertados para essa realidade do Messias, eles estão despertados a viver uma vida religiosa de verdade, né? Então, o judaísmo está apontando para isso. Veja, e vai gravando isso, cada detalhe das religiões, que você vai entender onde a gente vai chegar. O cristianismo é a nossa praia aqui, né? Tem até um peixe. O peixe é o simbolismo do cristianismo, o simbolismo do crescimento. Segundo alguns estudiosos, quando os cristãos estavam sendo perseguidos, eles, para se identificarem, um desenhava isso aqui, aí se o outro era cristão, ele fazia isso aqui. O mesmo símbolo ali. Então eles se identificavam e eles começavam a se cumprimentar e falar do reino de Deus, para não haver essa perseguição. Qual é a esperança do cristianismo? Como nós estamos estudando aqui, não precisa nem falar muito. A esperança da igreja é o arrebatamento e o casamento do noivo com a noiva, que é a igreja com Cristo. Então essa é a esperança da igreja. Tem muita gente que pega esse texto aqui, só fazer esse contraponto. Mateus 24,14 diz: Jesus não vai voltar porque o evangelho não foi pregado ainda em todo mundo. Mas quem disse que esse evangelho precisava ser pregado em todo mundo? Jesus não pediu isso. Presta bem atenção nesse texto. E esse evangelho do reino. Esse reino é um reino milenial. Por quê? Então virá o fim. Vai contra a nossa linha do tempo se nós pensássemos: o evangelho vai ser pregado e vai vir o fim. Não vai vir o fim. Por mais que Jesus volte, não vai vir o fim. Vai vir a grande tribulação, milênio, e aí o fim. Certo? Então esse evangelho do reino aponta para o milênio. Jesus está dando uma ordem cronológica ali e ele termina dizendo isso. O evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Só que tem um detalhe: o evangelho já foi pregado no mundo. Se você pegar um mapa e ver a história do cristianismo, nós temos aqui uma aula com o Jovino, história do cristianismo. O evangelho ele já passou em todos os continentes. E o continente que ele passava, e aí havia sempre 3 fases do evangelho: o avivamento, o esfriamento e a apostasia. Essas 3 fases sempre aconteceu onde o evangelho chegou. E aí, qual é o último? A Bíblia diz também que esse evangelho seria pregado até os confins da terra. Foi ordem de Jesus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né, até os confins da terra. Então, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Guarulhos. Aonde que é os confins da terra? Você sabe? Sabe? Os confins da terra é aqui. Porque qual é o início da terra? É lá no Éden, no Oriente Médio, Jardim do Éden. Se você pegar no mapa, o sentido oposto é aqui. Então os confins da terra é aqui. O evangelho já chegou aqui, sim ou não? E agora qual é a fase que nós estamos vivendo? Frieza para apostasia. Essa é a situação do evangelho no Brasil. E aonde que o evangelho está? Voltou no ponto de origem, para os islâmicos e judeus. Você precisa acompanhar essas notícias para ver como que está a igreja fervorosa. A igreja do Egito, ela está fervorosa. A igreja da Coreia está fervorosa. Eu estava ouvindo, o pastor Ney mandou para nós agora um vídeo que fala a respeito de como os cristãos lá da Coreia são. Eles acordam às 4h30 da manhã, oram até 2 horas, quem vai trabalhar ora meia hora, mas a Coreia levantou através desse povo, e todas as igrejas da Coreia elas têm esse costume, culto matutino com oração. E levantou o povo, levantou a nação, da pobreza eles foram levantados para uma potência. Então, e aí eu quero te trazer isso, como esse evangelho tem passado e retornado para o fim. Como eu falei, lembra? Isso liga aquilo que nós falamos, um tempo cíclico. Quando as coisas começam a chegar no fim, é porque ela está acabando ou vai começar de novo. É um recomeço. Então, você vai começar a entender essas coisas, que esse tempo cíclico ele tem muita coisa a ver com tudo que está acontecendo no mundo. Né? Como eu falei, o barbudo, lembra dos barbudos?
Então esse evangelho, apesar de esse versículo estar apontando para o milênio e fim do mundo realmente, o evangelho já passou. Embora não existem muitos povos ainda não alcançados, mas em um breve relato o evangelho já deu uma percorrida aí, que é o cavaleiro lá de Apocalipse, um dos cavalos é o evangelho, segundo algumas interpretações, que ninguém conseguiu parar ele, o evangelho foi prosseguindo, e aí passou pelo mundo inteiro. Nós temos aí 1/7 de todos os habitantes, 1 bilhão de protestantes no mundo inteiro. É um número significativo. 1/7. 7, vocês vão ver daqui a pouco. O estado da Igreja Católica Romana, né? A Igreja Católica Romana, ela começou um pouquinho depois ali, quando logo que misturou a religião com a política, né? E aí entrou Constantino, querendo popularizar o cristianismo, e entrou a política no meio, e com isso muitas doutrinas pagãs. E aí deu uma misturada e virou a Igreja Católica Romana. Então nós vemos, não é o meu objetivo esgotar esse assunto aqui, mas a respeito da Igreja Católica, é uma igreja mundialmente conhecida, né? Nós tivemos aí já 266 papas, e o Papa Francisco é o mais querido, né? Ele tem uma popularidade muito grande, ele tem muitas citações que são polêmicas, né? Mas ele tem um voto de confiança do povo muito grande. O objetivo que nós observamos da Igreja Católica é que é a paz mundial. Tanto é que eles, teve uns tempos atrás, no ano passado, se não me engano, o Papa começou a percorrer o mundo inteiro com esse propósito. Acho que foi a jornada da paz mundial. Então ele passou por muitos lugares trazendo esse objetivo. Isso aqui não é só eu que digo, né? Nessa objetivo da paz mundial, após encontrar o Papa Francisco, Trump diz que está determinado a buscar a paz, né? Depois dessa reunião que ele teve aí, aqui ó, honra única na minha vida encontrar sua santidade, o Papa Francisco deixa o Vaticano mais determinado do que nunca a buscar a paz em nosso mundo. Então, nós vemos o caso do Papa Francisco influenciando Donald Trump na sua busca a uma paz mundial. Então, o objetivo da Igreja Católica seria esse, trazer uma unidade, né? Trazer uma paz e assim por diante. Aqui eu até poderia falar mais coisas, mas eu liguei para o meu padrinho, e esse meu padrinho ele é pastor e advogado. E aí eu fui aconselhado, eu ia falar muitas outras coisas aqui de algumas outras religiões, mas por motivos desse aconselhamento eu tirei todos esses relatos, mas não deixa de ser rico tudo isso aqui que nós estamos falando. Por quê? Motivo de ética e motivo também de ser contra a lei. Só para te dar uma orientação daquilo que eu recebi, foi muito bom para mim. Qualquer coisa que você divulgar de regimentos, estatutos internos de instituições, você é passível de penalidade. Qualquer relato que não seja como é que se diz? Qualquer coisa que você fale que não seja de domínio público, que não tenha saído em notícias, você é sujeito a penalidades. Então, a gente que às vezes gosta de meter o pau em muitas coisas, a gente está fazendo errado, biblicamente e civilmente. Amém? Então, eu fui bem light aqui com vocês, só tô dando dados daquilo que é de domínio público e não vou me aprofundar também nisso, até eu centrar isso bem na minha mente. O islamismo, né, é a terceira religião que nós estamos falando aqui. Ele nasceu no século V,
fundado por Maomé. Que mais? Ele é a religião que mais cresce no mundo. Ele tem atualmente 1,6 bilhão de pessoas, ou seja, 23,2% do total da população mundial. Aqui um detalhe nessa matéria: os muçulmanos serão quase o mesmo. Eu discordo disso aqui, no número de cristãos em 2050. Aqui está falando de cristãos, tá? Cristãos, ele engloba os protestantes, os ortodoxos, engloba também a Igreja Católica. Então todos os tipos de cristãos engloba aqui. Então eles serão quase o mesmo. Porém, eu acredito particularmente que eles já estão numa proporção bem avançada, que nós vamos perder. Por quê? O que acontece com os muçulmanos? A teologia dele é de eles crescerem e multiplicarem e encherem a terra. Enquanto nós cristãos acreditamos que Jesus, ele nos supre todas as necessidades e nos abençoa, né? Ele dá condições de nós criarmos os nossos filhos, nós ficamos naquela outra teologia ainda. Nós professamos isso, mas dentro de nós, eu vou ter só um filho, eu não vou ter nenhum, eu vou ter só 2, porque eu acho que eu não vou dar conta. Está muito difícil cuidar de filho. Então essa é um conceito inverso àquilo que nós professamos, né? E eu me incluo nisso. Então, apesar de ter 3 filhos, eu me incluo nisso. Então, os islâmicos não, eles quanto mais filho, melhor. Com isso, eles estão povoando o mundo. A religião islâmica estão entrando em todas as cidades, em todos os lugares. Teve até uma briga esses dias aí, do prefeito José Kassab com os ativistas, com um monte de gente, que não queria deixar os muçulmanos entrar aqui em São Paulo, e foi um burburinho. Mas, o que acontece? A teologia deles é essa. E em pouco tempo, eles vão povoar o mundo. Ou melhor, praticamente sufocar todas as outras culturas. Porque se nós... imagine que o casal ele tem um filho só, ou tem 2. O que vai acontecer? 2 para 2 não multiplica, só diminui. Entende? Tem uma estatística, eu esqueci o nome, a quantidade certa, acho que é 1,7, você lembra? 2,72 filhos, né? Lógico que você não vai cortar o filho do meio, só o número. Se você tiver menos do que isso no índice, a cultura de um país tende-se a reduzir e aquela população ser aniquilada. Então, a média de filhos nossos é 1 ou 2 no Brasil, e a maioria das outras culturas às vezes até diminui. Então, a tendência mundial é os países terem menos filhos e eles mais, então eles vão fazer o quê? A religião deles vão junto com o crescimento populacional. Então, é essa a realidade. Nós vemos aí no islamismo uma seita mais radical, que é o Estado Islâmico, responsável pela morte de muitos cristãos, pela morte de muitos infiéis, seja ele cristão ou qualquer outra religião que não professe, eles vão contra e matam mesmo. Está aí os atentados e também os muitos mortos. Como eu falei, o povo do Egito, existem igrejas no Egito que estão muito fervorosas, elas não ligam se um crente não der a paz do Senhor para ela, né? A luta delas não é essa. A luta delas não é uma chuva. A luta delas é para se permanecer vivas, né? Você vê como nós às vezes estamos tão rasos que as pessoas saem porque o Cristo não deu a paz para ela, né? Sai da igreja. Então, eles têm essa mentalidade de um cristianismo verdadeiro. E por isso o Estado Islâmico atuante lá tem matado muitos cristãos, porque eles são radicais, tanto um como o outro. Eles não negam a Jesus e acabou. São como os cristãos do livro de Atos mesmo, da igreja primitiva. Então aí temos esse detalhe, né? E eles estão, outra coisa interessantíssima, eles estão anunciando a chegada do Mahdi, que é o seu Messias.
Então, eles também têm um Messias. Relatos de algumas pessoas que tiveram esses documentos, esse Messias dele tem todas as características de um anticristo. E eles apontam que o seu Messias está voltando, tá? E eles estão preparando com isso. Saiu até um vídeo que vazou nas redes sociais, que eles ordenavam os muçulmanos irem, exterminarem, matarem e fazerem o que for, porque o Messias dele está chegando e que eles voltassem, etc. Então essa é o estado, a situação do islamismo. Falando dessas religiões, agora nós entramos num ponto que junta tudo isso, que é o ecumenismo. 1 Timóteo 4:1. Eu leio na versão King James atualizada. Se você quiser uma indicação minha, eu gosto dessa versão. Tem gratuita no aplicativo. Que diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha só, aqui está marcando esse desvio da fé verdadeira e entrando com uma doutrina de demônios, é uma apostasia, na verdade isso, é como um sinal dos fins dos tempos. Aqui é claro esse texto. E o que está acontecendo com o ecumenismo? Muitas igrejas têm entrado por esse viés de ecumenismo, né? Temos que amar, temos que nos aceitar. E aqui, de domínio público, uma matéria do Vaticano, que diz assim: ecumenismo nos Estados Unidos é publicado um documento conjunto de católicos e luteranos. Quem são os luteranos? Vocês se lembram? Luteranos vieram de Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero foi o que protestou contra as doutrinas que ele não acreditava da Igreja Católica. Olha o que aconteceu. Um documento assinado pelos luteranos e pelos católicos a professarem algumas coisas que eles acertam que é comum e estão no mesmo patamar. Então olha só, será que isso não é um sinal da vinda de Jesus? Essa questão do ecumenismo? Por que nós falamos isso? Porque nós acreditamos que um ambiente que vai estar, né, se nós temos o direito de falar isso como igreja, nós, no ambiente que estiver, né, para ser a adoração a Deus, não pode ter uma divisão de fé, de crença, ou é ou não é. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Em meu nome significa aceitar tudo aquilo que Jesus disse. E se nós temos rachaduras no meio disso, não tem como partilhar de uma mesma fé. Então o ecumenismo é algo que não vejo como algo saudável, mas sim prejudicial para a igreja de Cristo. Amém? Isso é um sinal, né, certo da vinda do Senhor. Quero falar também de apostasia, 3 tipos de apostasia, mas vamos ver esse texto aqui, de 2 Timóteo agora, capítulo 2, e versículo 3, que diz assim. Perdão. 2 Timóteo 2, 3. Perdão, é 3 e 1. 2 Timóteo 3 e 1. Ou não, eu estou perdido aqui. Deixa eu ver aqui nesse minha colinha. Eu anotei a... 2 e 3.
2 e 3? É lá no seu computador lá na 2 e 3. É mesmo. 2 e 3, vamos lá. É isso mesmo, não? Tá errado aqui na minha. Nossa. Gente, tá errado aqui o celular. Não vos deixe enganar de alguma forma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha só, esse texto ele junta a apostasia com o filho da perdição. É verdade. Então, só daqui a pouco eu arrumo isso, tá? 2 Tessalonicenses 2 e 3. Me perdoa. Então, o que nós ligamos aqui? Nós ligamos a apostasia com o homem da iniquidade, o filho da perdição. Um está antecedendo o outro. A apostasia antecede o homem da iniquidade. Vamos ver se esse cenário é dos dias de hoje. Apostasia da espiritualidade, o humanismo e o materialismo. Nós estamos vivendo, né, essa apostasia religiosa na questão do humanismo. O que é o humanismo? O homem no centro da situação, o homem no centro da igreja. Você vai ser abençoado, você vai prosperar, receba a chave, receba o cajado, receba o óleo, receba a prosperidade. Então, essas profecias, né? Eu te abençoo, eu profetizo, eu isso, aquilo, são coisas que, se vier com unção, traz resultado, mas se for um jargão, não produz nada. É algo que vai colocar o homem no centro. E aonde que Deus deve estar? No centro. O homem deve ser o seu adorador. Então essa apostasia da espiritualidade é que nós temos visto. E também no materialismo, né? O homem ele deixou, né, de buscar a Deus e começou a buscar o materialismo. Então, nós vemos aí que nos dias de hoje aumentou. Tinha mais ou menos 10%, agora temos 13% de ateus. Essa questão. E uma vez eu comecei a perguntar, comecei a fazer uma pesquisa entre os meus clientes. Entre os mais antigos. Porque eu tinha uma ideia na minha cabeça que eu confirmei. E o que eu confirmei? Eu comecei a perguntar para várias pessoas se as pessoas de antigamente eram mais espirituais, no termo assim de religioso, pode ser até no termo religioso, ou no termo de temer a Deus, ser mais respeitosas. E aí eu tive esse consenso de todas as pessoas que eu conversei, que as pessoas de antigamente, né, pensar aí para colocar algo fixo, sei lá, as pessoas que hoje em dia já têm uns 50 anos, 60 anos, que pegaram a geração passada, elas observaram, que eu já tinha pensado nisso, que as pessoas de antigamente, elas tinham uma espiritualidade mais latente. E as de hoje, os jovens de hoje, eles têm um afastamento maior com essa questão da espiritualidade. A maioria deles não quer muito saber de... Não, isso é coisa cafona, isso é coisa de velho, isso é coisa de gente retrógrada. Então, isso é um sinal, sim, né? A apostasia da espiritualidade dentro da igreja, frieza dentro da igreja, no nosso meio. Isso é também uma das características da apostasia. Essa espiritualidade, Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então esse esfriamento no nosso meio tem acontecido. Faz parte daquilo que eu falei, das etapas que nós estamos vivendo no Brasil. E a apostasia literal mesmo, de deixar as doutrinas rudimentares, né? Tem muitas pessoas, a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas dariam ouvidos a espíritos enganadores. Elas não queriam, não ouviriam mais a sã doutrina, iriam ouvir aquilo que ela quer ouvir, né? E com isso existe, como eu falei na aula passada, existe
igreja para todo tipo. Existem igrejas que vai te aceitar como um homossexual, né? Existe igreja que vai te aceitar se você quiser dar 5% de dízimo. Existe igreja que vai te aceitar se você quiser ficar do jeito que está, né? Então existe igreja para todo gosto. E isso sim é uma deixar as doutrinas rudimentares. Existe a questão também, aqui eu abordo 3 pontos nesse último tópico, questão de a pessoa deixar realmente a religião, deixar o cristianismo e ir para a macumbaria, deixar o cristianismo e ir para outra seita. Isso, a gente conhece exemplos disso, conhece situações desse tipo, não precisa ir muito longe. E existem também, o último nível que eu quero falar aqui para vocês, existe uma rotatividade dentro das igrejas muito grande. Igual eu falei aqui, se o Cristo pisou no meu calo, eu não gosto mais dele, eu vou para outra igreja. E aí fica nessa rotatividade, igual exatamente mesmo nesse círculo aí, buscando uma igreja que se adapte a ele, uma igreja que seja legal para mim, né? Não há nenhum problema de você mudar de igreja se você tiver com dificuldade de entender, de receber aquela direção pastoral. É melhor que saia mesmo, se você não tem a mesma visão da igreja, né? Mas o que eu quero dizer é de uma rotatividade. Existem os desigrejados hoje em dia, como o pastor Ney fala. Existem os crentes do YouTube. Tem até pregador e pastor do YouTube. Existem as pessoas que não querem mais congregar, querem ficar em casa, tiram culto em casa. E existem aqueles, como eu falei, que querem ficar na rotatividade. Eu digo isso por experiência própria. Eu e minha esposa, a gente tem visto isso, a dificuldade que é de manter o departamento infantil com pessoas fixas. É uma rotatividade muito grande de pessoas que não aguentam o tranco e saem e vão para outro canto e, sabe, fica aquela rotatividade no ministério. Não é saudável, não é legal. Por quê? Igual eu falei, hoje em dia a gente está em busca de um conforto, de um cristianismo confortável, né? E em busca disso as pessoas ficam nessa rotatividade, um evangelho de conveniência. Hoje em dia não tem mais servos, hoje em dia tem patrões no meio da igreja. Eu dou meu dízimo e tem que ser assim do meu jeito. Se o pastor pregar uma coisa mais dura, eu saio. E aí é o que Jesus disse, deu aquela palavra dura e disse para os discípulos: vocês querem ir embora também? Fica à vontade. Então é isso que nós estamos vivendo na situação dos dias de hoje. Esse cristianismo, essa apostasia dentro da nossa própria igreja, uma apostasia, né, em vários níveis aí, e temos que vigiar por nós mesmos, né? Nós vamos fazer algumas aplicações aqui, como eu falei, hoje tem uma que é muito importante a gente entender o que nós precisamos fazer com tudo isso que nós estamos absorvendo. Vou passar aqui para vocês uma pesquisa da rotatividade na igreja. Isso aqui eu achei fantástico. Eu gostaria até de ler um pouquinho aqui para vocês. Uma parte que eu tinha visto. O pastor Matias Vitella, no seu artigo Igreja Flutuante, adverte sobre a realidade de cristãos que veem a igreja como um supermercado, migrando de uma para outra atrás de bênçãos. Pensa sobre a igreja, o que pensa a igreja e os cristãos de hoje, a humanização e tal. Então, não tem como ler tudo aqui, mas é importante a gente entender isso, que nós precisamos guardar o nosso coração dessas coisas, dessa rotatividade de sermos cristãos, chamado, né, mimimi, falso profeta. É mais a última evidência que nós temos aqui, e nós temos algumas coisas a respeito de falar de falso profeta, como nós falamos, né, para que nós possamos entender tudo isso que nós falamos aqui. Vamos fazer um fechamento. Falamos de religiões, das religiões mundiais que nós temos, falamos também a respeito do ecumenismo, que é a união de todas essas religiões aí, onde um culto que todos celebram a Deus, não pode se
pegar os pontos de cada religião, mas todo mundo adora a Deus e aí a bênção é grande. Só que não, né? E aí nós vemos também a questão que acabamos de falar a respeito da apostasia. E aí nós observamos que da religião sai o falso profeta. Eu não vou apontar, mas de alguma dessas religiões aí sai o falso profeta. E esse falso profeta, que tem tudo a ver com religião, ele vai ser o precursor do anticristo. Ele vai estar ali lado a lado com o anticristo. Então entenda que nós estamos com todos esses apontamentos aí. Nós vemos o islamismo apontando para o Messias, o cristianismo apontando para o Messias, o judaísmo apontando para o Messias, a igreja católica procurando paz no mundo, né? E as outras religiões aí também nesse nível, querendo a paz. E aí nós vemos que de algum lugar aí vai sair o anticristo. Um homem, como nós dissemos, a besta que sobe do abismo, ela vai ser um homem religioso que vai agregar todas as religiões em uma só, em um ecumenismo, que vai também exigir adoração à besta, que é o anticristo. Então olha o cenário que nós estamos nos dias de hoje, se não está tudo preparado. Tá, é o pano de fundo. Nós precisamos entender isso. Por isso que nós fizemos um apanhado da religião no mundo, para que nós possamos entender o pano de fundo a qual vai o anticristo se levantar. E aí, vou mostrar esse vídeo para vocês. Apocalipse capítulo 16, versículo 13, Apocalipse 19, versículo 20, Apocalipse 20 e versículo 10. O falso profeta é o terceiro na trindade profana, juntamente com o anticristo e Satanás, o qual capacita os outros dois. O apóstolo João descreve essa pessoa e dá-nos pistas para identificá-lo quando ele aparecer. Primeiro, ele surge da terra, e isto pode significar que surge das profundezas do inferno, com todos os poderes demoníacos do inferno sob o seu comando. Isso também pode significar que surge de circunstâncias humildes, secretas e desconhecidas, até aparecer no palco mundial na mão direita do anticristo. Ele é retratado como tendo chifres, como um cordeiro, e como falando como um dragão. Os chifres de cordeiro são apenas pequenas protuberâncias de suas cabeças, até o cordeiro crescer em um carneiro, ao invés de ter a multiplicidade de cabeças e chifres do anticristo, mostrando seu poder, força e ferocidade. O falso profeta vem como cordeiro, de forma cativante, com palavras persuasivas que atraem a simpatia e boa vontade dos outros. Ele pode ser um extraordinário pregador, um orador, cujas palavras demonicamente fortalecidas vão enganar as multidões. Entretanto, ele fala como um dragão, o que significa que sua mensagem é a mensagem de um dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, identifica o dragão como o diabo e Satanás. O versículo 12 nos dá a missão do falso profeta na terra, forçar a humanidade a adorar o anticristo. Ele tem toda a autoridade do anticristo, porque, como ele, o falso profeta tem o poder de Satanás. Não está claro se as pessoas são forçadas a adorar o anticristo ou se são tão encantadas com esses seres poderosos que caem ao engano e o adoram de bom grado. O fato de que a segunda besta usa sinais e prodígios, incluindo fogo do céu, para estabelecer a credibilidade de ambos, parece indicar que as pessoas vão cair diante deles em adoração do seu poder e mensagem. O versículo 14 diz que o engano será tão grande que as pessoas vão criar um ídolo para o anticristo e adorá-lo. Isso lembra a enorme imagem de ouro de Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, diante da qual todos deviam se curvar e prestar homenagem. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 ao 11. No entanto, descreve o destino medonho que aguarda aqueles que adoram a imagem do
anticristo. Aqueles que sobrevivem aos horrores da tribulação até este ponto enfrentarão 12 escolhas difíceis. Aqueles que se recusam a adorar a imagem da besta estarão sujeitos à morte, mas aqueles que o adoram vão sofrer a ira de Deus. A imagem será extraordinária, porque será capaz de falar. Isso não significa que ela terá vida. A palavra grega aqui é pneuma, o que significa respiração ou corrente de ar, não a palavra bios, vida, mas que terá algum tipo de capacidade de transmitir a mensagem do anticristo e do falso profeta, além de ser o porta-voz deles. A imagem também vai condenar à morte aqueles que se recusam a adorar o par profano. Em nosso mundo tecnológico, não é difícil imaginar um cenário como esse. Quem quer que esse falso profeta seja, a decepção final mundial e a apostasia final serão grandes, e todo mundo fará parte. Os enganadores e falsos mestres que vemos hoje são os precursores do anticristo e do falso profeta, e não devemos ser enganados por eles. Esses falsos mestres são muitos e estão nos movendo na direção de um reino final satânico. Devemos proclamar fielmente o Evangelho Salvador de Jesus Cristo e resgatar as almas dos homens e mulheres desse desastre iminente. Se você gostou desse conteúdo, deixe. Amém? Então aqui nós temos o cenário, sem falar aqui, que eu não coloquei, na questão de que hoje em dia nos Estados Unidos foi legalizado, aberto, várias igrejas satanistas, né? Nós temos no Brasil várias religiões, né, semelhantes a esse satanismo, satanistas que têm rituais religiosos, sacrifícios humanos. Não sou eu quem falo, tem um pastor ex-satanista que ele é chamado Marco, você lembra, João? Marco... Uma coisa Ribas. Carlos Ribas, isso. Esse Carlos Ribas, ele tem uns vídeos que chama-se Desvendando o Satanismo, né? Aí fala a respeito dos rituais e das coisas que acontecem. Nosso Brasil, ele é manchado de sangue, né? O mundo, ele é manchado de sangue por sacrifícios humanos, né? Sem falar de animaizinhos, mas isso nós não somos nós que dizemos, são pessoas que saíram de lá de dentro. Então, nós temos esse cenário macabro, né, meio que oculto, por detrás de toda essa religião, e nós temos essa parte religiosa, a qual é o cenário para o anticristo e para o falso profeta. Essas duas figuras, tá? Então, esse sinal aqui ele é muito esclarecedor, porque nós desenhamos o pano de fundo que está acontecendo nos nossos dias para o anticristo e para o falso profeta. Amém? Como prometido, no meio da nossa aula, eu gostaria de fazer um minutinho de oração com vocês, para nós darmos uma aliviada na nossa mente e nós estarmos nos centrando na convicção em Deus. Amém? O que nós estamos fazendo aqui, que é de amar ao Senhor e a sua vida. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade neste lugar. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós a tua força, a tua graça, que o teu Espírito Santo nos encha de paz. Senhor, que nós venhamos não ser enganados, Senhor, nem por ninguém, nem por nós mesmos, mas que nós venhamos ser fortalecidos e renovados a nossa esperança em Ti. Renova a nossa alma, renova a nossa fé, renova a nossa alegria, renova o nosso ânimo, renova a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da Tua Palavra. Renova-nos, Senhor, na Tua presença. Oh Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Sem Ti nós não podemos fazer coisa alguma. Renova a nossa alegria, renova o nosso ânimo. Senhor, que nós possamos ser motivados a estarmos unidos contigo, Pai, num só Espírito, numa só fé, numa só esperança. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos neste momento, honramos e glorificamos o teu nome que está entre nós, em nosso meio. Nós não podemos viver sem ti, Senhor.
Nós não podemos viver sem a sua presença. Ah, papai. Aleluia, a hora vem, Senhor Jesus, a igreja clama, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quando nós começamos a analisar, Senhor, como que o mundo está, Senhor, o mundo jaz no maligno, e nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, a esperança da glória. Oh, Arabas, como que pouia. Renova, Senhor, a nossa vida na tua presença, renova a nossa fé, renova a nossa alegria. Renova a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor. Desperta a tua igreja a esta realidade. Aleluia, da tua vida. Desperta, Pai. Desperta os que estão dormindo. Desperta os que estão no sono da negligência. Desperta aqueles que estão dormindo numa vida, aleluia, de mornidão, Senhor, numa vida de brincar, de ser crente, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor, desperta nossas vidas, desperta o corpo de Cristo na terra, Senhor. Desperta, Senhor, a tua noiva. Ah, nós clamamos, Maranata, nós clamamos, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos o dia precioso da vinda do Senhor. Espírito Santo, Espírito de Deus, aviva a tua noiva, aviva o teu povo. Aviva a minha vida, a minha casa, Senhor. Aviva os pastores que estão dormindo, Senhor, brincando de ser pastor. Aviva, Senhor, meu Deus, os líderes, os cristãos, Senhor, da tua igreja. E nós não dizemos desta igreja, mas da tua igreja na terra, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Abba Pai. Nós clamamos a Ti, ó Espírito Santo. Porque a igreja, juntamente com o Espírito Santo, diz: vem. E todo aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. É o que nós clamamos neste momento, Senhor, e Te agradecemos. No nome santo e precioso de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos para o terceiro. Agora sim. Tessalonicenses. Diz assim: não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, como nós falamos, nós ligamos a apostasia, a situação religiosa mundial, com o filho da perdição, com o anticristo. E aqui nós vamos ver sinais salpicados de detalhes da questão política e financeira e religiosa que está acontecendo no nosso mundo, uma visão global, tá? Situação política, religiosa e financeira. Quero começar aqui falando de Noé. Noé é um sinal para nós da vinda do Senhor. Foi Jesus que disse: assim como foram nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Como que estava acontecendo? Casavam, comiam, se davam em casamento,
mas estavam desapercebidos. Até que chegou o dia e pegou eles de surpresa, né? Então, isso, por si só, esse texto aqui já podia falar, já podia parar por aqui e já teríamos um conteúdo riquíssimo. Só que existem algumas pessoas que olham a pedra, assim, ó, olha que pedra bonita, e tem gente que faz assim, ó, por debaixo da pedra e vê aquelas larvinhas, vê aqueles bichinhos, vê um monte de coisa lá debaixo da pedra, pode ter um tesouro escondido ali. E é isso que aconteceu. O código 58 de Steve Chocolante. Esse é um dos vídeos, esse é um das pessoas que eu tenho tirado alguns argumentos daqui. Não posso deixar de dar o crédito para ele. Ele mesmo, não conheço e nem ele conhece outra pessoa, né, que tenha falado a respeito desse código 58. E que é esse código 58? Vamos aos pouquinhos. O livro de Enoque é citado por Judas, né? Esse livro de Enoque, ele é um livro apócrifo, mas ele foi citado por Judas. Ele não entrou no cânon sagrado, né? Mas segundo alguns estudiosos, por exemplo esse Steve, ele diz que o livro de Enoque 1, ele é correto. Agora existem os outros livros que eles são falsificações. O 2, o 3, que existe. Então, só que quando a pessoa vai ler esse livro de Enoque, ela precisa ter muito embasamento bíblico para que ela possa buscar algumas coisas boas dali, certo? Esse livro, esse código 58, né? Vou voltar aqui antes. A palavra Noé no hebraico, se você, nós vamos falar isso na quinta-feira que vem, se Jesus não voltar daqui até lá, nós vamos falar a respeito de uma ciência que se chama gematria. A gematria, ela vai falar a respeito de números, numerologia bíblica. E aqui eu já quero fazer um contraponto. Tem muitas coisas que nós cristãos deixamos de lado, acreditando ser do diabo. Por exemplo, a numerologia bíblica, corretamente interpretada, é perfeita. Deus deixou os números na Bíblia, não é à toa. Tinha até um professor do Senai meu que falava assim que a matemática é a língua de Deus, porque ela não erra. Se você fizer direitinho o exercício ali, não erra. Então, essa palavra gematria é um estudo bíblico dos números na Bíblia. E a numerologia, a astrologia, são coisas que o inimigo colocou, infiltrou, para que nós perdêssemos essa característica que nós temos na Bíblia e abandonássemos. Isso nós perdemos muito. Se nós abandonarmos os números na Bíblia, se nós abandonarmos sinais na Bíblia, nós perdemos mais de 50% do que a Bíblia quer dizer para nós. E o número quer dizer muito. Então, no hebraico, Noé, ele dá um número de 58. Se você pegar as letras, cada letra tem um número. E se você somar letra por letra, dá 58. Certo? Eu não vou me aprofundar nisso, porque não é o propósito. Se você quiser se aprofundar, você pode, não tem problema. E aí no livro de Enoque, ele fala que isso Enoque, se você não tem ideia, ele foi bem antes de Abraão, foi lá no início, né? Os pais, os primitivos. Então, Enoque é aquele que andou com Deus, e Deus tomou para si, né? Nesse livro tem uma profecia que Israel teria 58 mandatos. Pois bem, 58 líderes. E esse Steve Chocolante, ele colocou numa planilha os 58 líderes de Israel a partir de Davi. E chegou no último agora, deu 58. Nós estamos agora com, acho que é Benjamim Netanyahu, alguma coisa assim, que é o líder de Israel, o presidente de Israel. No 58º mandato. E aí ele conta os mandatos, não as pessoas, ele conta os mandatos, porque teve algumas pessoas que repetiram mandatos. Então, chegou-se 58 mandatos hoje, nos dias de hoje. O presidente atual de Israel
é o 58º mandato. Então já temos uma grande pista, certo? E ele diz que depois disso iria vir o Messias. No livro de Enoque está isso. Eu não sei direitinho, eu vou ter que anotar depois lá qual é o livro, capítulo e versículo que Enoque diz isso nesse livro. Lembrando que esse livro é um livro apócrifo, não está no nosso cânon sagrado, mas é considerado por alguns eruditos da Bíblia como algo que tem conteúdo histórico e tem conteúdo correto. Mas vamos ver, né, se isso é verdade. Os Estados Unidos, atual presidente, está no 58º mandato também, de todos os presidentes que Israel teve. Lembrando que os Estados Unidos foi colonizado principalmente por judeus. Então ele tem um cunho muito forte nessa parte. Tanto é que ele é um ótimo aliado do povo de Israel. Só na época do presidente, esqueci o nome, Barack Obama, que ele é praticamente islâmico, né? Ele fingia que cuidava, mas só mais, né, atingia o povo de Israel do que outra coisa. Mas hoje o Donald Trump mudou essa postura e está protegendo o povo de Israel. A data da posse do presidente Donald Trump é essa aí. 20/1 de 2017. Se você somar, dá 50. Já fiz a continha até para você, olha como eu sou bonzinho. Mais um outro detalhe. Trump, você sabe o que significa? Trombeta. Deus não precisava de fazer nada disso. Só que imagine Deus falar assim: eu vou dar um toque de mestre nisso, ponto cerejinha no bolo. Vamos supor, o último presidente dos Estados Unidos vai chamar a trombeta. Ele quis fazer isso, velho. Trombeta tem tudo a ver com arrebatamento na Bíblia. Então olha só que interessante. Isso o Steve Chocolante que descobriu. Então essa palavra Noé é a mesma palavra de graça. Nós estamos na época da graça. Então, se juntar tudo isso aí, dá a entender, né? O Enoque, no seu livro, profetizou que depois desse 58 líderes Israel tivesse, né? Na verdade, só teria os 58. Depois disso, viria o Messias. Então, essa foi a profecia. Vamos aguardar para ver se isso dá certo. Acredito que sim. Então tem tudo essas coisas. E, igual eu falei, se não tivesse nada disso, o texto já é um relato da nossa era. Comiam, bebiam, se davam casamento, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. É assim que o povo estava. E Jesus colocou isso como um fato importantíssimo para a vinda do Filho do Homem. Tá? Igual eu falei, tem mais uns negocinhos debaixo da pedra. Não é só mais umas coisitas. Nós temos aí um rabino chamado Judá Ben Samuel. Ele viveu de 1140 a 1217. Ele viveu na Alemanha. Na época que o povo de Israel estava disperso, eles viviam por todas as nações mesmo. Ele fez uma profecia. Essa profecia, um dos pontos, o primeiro ponto, ele profetizou a respeito dos 10 jubileus. Né? A gente vai falar mais de jubileu na próxima aula. Mas o que é um jubileu? O jubileu é um período, se você puder ler lá na sua casa, lição de casa, leia Levítico 25. Você vai ter todo o relato do que é um jubileu. Então o jubileu é um período de 50 anos. 7 períodos de 7 anos. 7 vezes 7, 49. Levítico 25. 7 vezes 7, mais 1. Dá um período de 50 anos, que é um jubileu. No último ano seria sempre tem um tempo de remissão. Um tempo de devolução daquilo que foi tomado. E esse Judá, isso foi ordenado por Deus, tá? Não é nada humano. Então esse rabi, ele
prediz sobre os 10 jubileus. Os primeiros 8 jubileus, e ele marcou uma data, começaria depois que o Império Turco-Otomano, que são os muçulmanos, entrassem em Jerusalém e conquistassem e governassem. Ficaram nessa história por 8 jubileus, que dá 400 anos. Isso aconteceu. Só que veja só, ele profetizou isso muito antes disso acontecer. Ele morreu em 1217 e começou a acontecer isso em 1517. Bem antes, 300 anos antes. Aí, ele disse o seguinte: por um jubileu seria terra de ninguém. Isso aconteceu. Até 1967. Vocês sabem que Israel foi considerado como nação em 1948. Porém, ficou naquela lenga-lenga. Não ficou nem um nem outro. Foi realmente isso que aconteceu. Terra de ninguém. Até 1967, onde aconteceu as guerras de 6 dias. A gente vai ver mais um pouquinho disso na próxima aula. Ou é nessa, não sei. Aqui, correndo aqui. Então, o 10º jubileu estaria no governo dos judeus. Esse seria o último jubileu deles. Ele profetizou sobre 10. Até 2017, a terra estaria no governo dos judeus. Apesar de Israel ser rachado, ter a parte do Islã, dos muçulmanos, eles têm ainda, os judeus ainda têm, né, a preeminência ali. E depois ele diz que daria início à era messiânica. Então, quero falar para vocês, 3 coisas ele acertou. A 4ª ainda não aconteceu. Essa é uma profecia desse Rabi, e isso é levado muito em conta pelos judeus. Eles acreditam piamente nisso. Vamos mais um pouquinho. Então, essas são os 10 jubileus. Teoria dos 10 jubileus. Essa evidência é uma evidência que eu juntei várias coisas. Juntei o livro de Daniel, de capítulo 2, versículo 31, que vai falar a respeito da estátua. E aí, se vocês quiserem anotar, nós não vamos cinchar esse assunto. Só pegar um fiozinho dessa meada de Daniel para aplicar nos dias futuros. E do capítulo 7 ele vai falar a respeito dos animais, né, que são os reinos. Ele falou de 4 animais. Ele falou de um leão de asa, que o simbolismo disso foi um povo arrogante. Depois cada tempo dessa estátua, cabeça de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de ferro misturado com barro, foram reinos. E aí, isso foi um rei, não sei se vocês lembram da história, o rei sonhou e falou assim: eu quero que vocês me contem o sonho e dê a interpretação, senão vocês vão morrer todo mundo. E aí Daniel foi orar, e aí ele orou e Deus deu o sonho e a interpretação, e aí o rei caiu prostrado e disse: não há Deus, só o Deus de Daniel, e etc. Vocês vão ler lá, vocês vão aprender sobre isso. E aí depois no capítulo 7 teve um outro rei que teve o sonho dos animais. Então os animais e a estátua, eles são um ligado com o outro. São uma linha do tempo de reinos, tá? Então a do leopardo com asa é a rapidez, e a parte da besta lá que ele não conseguiu falar, ele não conseguiu traduzir em palavras, ele falou que era um animal terrível, né? Então aqui nós colocamos tudo isso como anticristo, né? Provavelmente ele viu esse animal que está no livro de Apocalipse. Agora, esse animal foi João que viu. Esse animal que João viu parece que tem uma característica de todos eles. Ele tem as patas de urso, ele tem a cabeça de leão e ele tem o corpo de leopardo. E tem os 10 chifres, as cabeças. Só que ele é uma mistura desses 3 últimos aí, desses 3 primeiros, aliás. Esses 3 primeiros animais. Como eu falei, todos esses animais vão falar de reinos, né? Quem vai ser o anticristo? O anticristo vai ser uma versão piorada de todos esses que fizeram as atrocidades no passado. Vai ser uma versão piorada de todos esses. Por isso que a Bíblia diz que será uma tribulação tão grande como nunca houve nos dias anteriores. Será a personificação exata do diabo.
Então, essa personificação aí é do anticristo. E o que eu quero trazer com isso? A teoria das origens. O que é as origens? Como eu falei, o tempo é cíclico. Quando ele volta, ele recomeça. Ou, dá um exemplo para vocês, a semana, né? Que está lá no domingão na igreja, glória a Deus, quando a gente lembra que é segunda, que merece ser segunda-feira, a gente dá até uma murchada, né? Vai ser o serviço. Que recomeçou o tempo, o ciclo. Né? O fim do mês, acabou o salário, vou ganhar de novo o salário. É um ciclo. Né? O ano, que bom, estou fazendo mais outros, não gosta, que está fazendo aniversário, é um outro ciclo. Isso aqui nós estamos falando de ciclo, só que quando o ciclo volta, ele volta nas origens. E quando voltou aqui nas origens, é uma versão piorada da situação. Então, esses reinos aí estão todos passando, vai chegar nesse ponto aí. Nós estamos nesse ponto da história, a qual o anticristo, versão piorada de todos os reinos, vai entrar e governar. Então, isso aí nos fala do quê? De tempos cíclicos e de uma versão piorada de quando começa esse reinado. Tá? Então é para nós entendermos que tudo que teve no passado vai ter nos dias futuros piores ainda para quem ficar lá. Então, aí tá as referências da estátua, Daniel 2:31 a seguir, dos animais, capítulo 7 de Daniel, e desse animal aí de Apocalipse 13:2. Tá? Essas versões aí, elas compõem os reinos que passaram pela terra e que ainda está por vir, que é o anticristo. Só para vocês entenderem, eu não gosto de citar exemplo de cinema, mas também é um sinal. Hollywood também é um sinal para nós. Os filmes que elas passam e montam também tem uma mente por detrás que eu acredito que seja de origem maligna, por detrás dos filmes de Hollywood, tentando exemplificar alguma coisa espiritual. Né? Não sei se vocês já viram, né, os filmes Wolverine. O último que saiu agora é o quê? Wolverine Origins. Saiu os filmes aqueles filmes, esse nome que tinha na minha época que eu assisti o desenho. Os X-Men, isso. Aí rodou um monte de X-Men, Apocalipse, aí voltou pra onde? X-Men Origins. Então, isso aí também é uma expressão de alguma coisa que está querendo dizer pra gente. Né? E eu vou dar até depois mais um sinal disso, mas não é minha praia ficar falando de filme aqui. Mas só para vocês entenderem um panorama geral aqui, que isso também tem alguma coisa a ver. Né? Tudo tem alguma coisa a ver, não é nada sem significado. Ainda mais quando se investe milhões em um filme. Chegamos aqui ao ponto da questão do 666, que é, segundo Apocalipse 13, o sinal da besta, a marca da besta, que é o número de um homem. Como eu falei, o número 6 é número de homem. Né? O número 7 é o número de Deus, o número da perfeição, o número da plenitude. Então 666 é só para confirmar isso aí. E aí nós temos alguns detalhes sobre a marca do anticristo. Ela é identificada como uma pessoa e o número 666. Só para vocês entenderem, como o tempo é cíclico, Nero também traduzido em números da 666. Hitler da 666. Então não adianta identificar. Deixa eu ver o nome do Chris. Será que o nome do Chris é? Não lembro. Não adianta ficar fazendo isso, porque já teve muitos anticristos, mas tem o anticristo. Então, talvez só vai ser descoberto isso na hora que o negócio apontar mesmo, que foi escancarado. Não adianta a gente ficar pesquisando o número, né? Talvez vai ser uma marca como uma tatuagem, né? Nada contra quem faz tatuagem, mas se vocês quiserem eu passo um vídeo sobre tatuagem. Aí vocês assistem e tiram suas conclusões, não é eu quem fala, é o pastor Josué Brandão. Muito forte, gostei muito. Mas falando de tatuagem, eu acredito que essa questão que nós estamos vivendo um culto ao corpo exacerbado, tatuagem para todo lado, piercing para todo lado, academia, musculação, etc. Eu entendo que isso é um culto ao corpo
que essa questão de tatuagem já é uma preparação para as pessoas não se sentirem tão chocadas quando chegar lá na marca da besta. Vai ter que ser visível, olho nu, identificável, facilmente reconhecível, não vai ser nada duvidoso. Vai ser recebida de forma voluntária. Quem não quiser não come, só isso. Porque ela também vai falar a respeito de compra e venda, né? Vai ser necessária para comprar e vender. Vai ser usada após o arrebatamento. Ela vai ser recebida por todos os não cristãos, mas os cristãos deixados para trás desses filmes. Não sei se eles vão, né? Vai ser uma demonstração de adoração e lealdade ao anticristo promovida pelo falso profeta. Então vai ser algo que vai marcar as pessoas da maneira de adoração, né? Vai ser simplesmente uma questão monetária, vai envolver tudo isso. Ela vai ser uma opção que selará o destino das pessoas que estão recebendo. Lembrando que a Bíblia diz que aquele que recebeu vai ser lançado junto com o anticristo e o falso profeta no fogo. Então essas características que a gente consegue tirar do texto, desse texto aí que está aí. Aí, hoje em dia, o que nós temos? Bem parecido. Um chip, tamanho de um grão de arroz, e eu não estou dizendo que esse é a marca da besta, tá? Estou dizendo que essa tecnologia é o que nós conhecemos como mais próximo. Essa tecnologia pode ser usada como dinheiro único. Essa tecnologia pode ser usada como documento único. E essa tecnologia pode ser usada para rastreamento. Então, se nós olharmos o cenário de fundo também na parte tecnológica, que é a última coisa que a gente vai ver, já está tudo certo já para que haja todo esse controle. Na verdade, se você não sabe, se você que anda conectado, eu ando também, não tem problema com isso, porque eu vou subir. O seu celular, ele é totalmente rastreado. Se você não sabe como que acontece como que o Google Maps acha o tempo que você vai levar de um ponto a outro, se tem trânsito ou não, é por uma média das pessoas que estão conectadas naquele espaço. Por exemplo, eu vou daqui para o centro de Guarulhos. Todas as pessoas que estão conectadas nesse trajeto estão sendo rastreadas, o Google sabe quem são elas, e elas dão uma média de velocidade, e aí o Google consegue achar, descobrir o tempo, aonde está o congestionamento, até chegar lá. Tem uns filmes aí meio antigo que fala a respeito de como nós somos rastreados. Você acha que o Google é gratuito? Você está enganado. O Google, ele vende todas as suas informações. Se você pesquisou lá, é médico para dor de cabeça. Aquelas suas informações são vendidas para o laboratório. O laboratório sabe antes do governo onde tem pessoas um lugar onde tem epidemia, com gripe, e vende aquela informação para o laboratório. Você já pegou entrando em algum site e uma propaganda que você estava pesquisando um tempo atrás chegar lá, naquele lugar? Por quê? Porque os seus dados estão sendo rastreados. Sua propaganda está sendo vendida para outras pessoas. Então, suas informações estão sendo vendidas para outras pessoas. Isso pode ser usado contra nós? Lógico. Isso pode ser usado como controle futuramente? Lógico. Isso pode ser detectado que você é um cristão. As suas fotos, não sei se você sabe, a maioria dos celulares aí já estão programados para parar na nuvem as suas fotos. Todo mundo sabe onde você foi, onde você faz, o que você comeu, com quem você está namorando. Sabe tudo. Tudo. Então esse é o rastreamento, esse mundo que a gente vive, né? Não está detido a um chip, né? A um negocinho que você vai implantar, mas igual eu tô falando, isso aqui é um detalhezinho para você ver como está a tecnologia atual, né? Isso aí já tem sido usado por muitos empresários para evitar sequestro, para saber onde eles estão, etc. Então fica tranquilo, mas não estou dizendo que essa é a marca, mas que isso é uma tecnologia que pode ser usada tranquilamente para ser a marca da besta. A evidência da riqueza. Só alguns dados para você. Você sabia que 1% da população detém 50% da riqueza mundial? Os outros 99% da população mundial detém os outros 50%. Então você imagina como que existe pessoas
hiper mega ricas, que ela não sabe nem o que fazer com o dinheiro. São chamados metacapitalistas. Esses metacapitalistas, eles controlam a mídia, eles controlam as empresas, eles controlam o governo, eles controlam tudo. Possivelmente controlam até a nossa vida. Porque eles detêm a riqueza. E o que eles querem? Não sei se vocês sabem, eles querem reduzir a população para menos de 500 milhões de pessoas. Se você não sabe, nós estamos em 7 bilhões indo para mais, para 8. A proposta deles é porque eles têm medo de ficar pobre. Isso aí já entra a teoria da conspiração, dos Illuminati, já entra um monte de coisa aí que tem muita coisa verdade, tem muita coisa que é teoria da conspiração. Não vou entrar nesse negócio aí que dá muito pano para manga. Mas só queria dizer para vocês isso, que a riqueza, isso é fato. A riqueza está concentrada naquele pontinho ali da pirâmide, bem pequenininho. 50% da riqueza está ali. Então, nós entendemos que o propósito deles é a redução da população. E aí entra o domínio do anticristo e tal, e muitas outras coisas. Se você não sabe, esse brasão aí está na nota de $1 dos Estados Unidos. Enfim, isso aí dá pano para manga. Eu não vou ficar muito me detendo a isso. Nós temos aí a Organização das Nações Unidas. O que é a Organização das Nações Unidas? É uma organização com diversos países que são unidos. Olha só uma declaração. Eu podia falar um monte de coisa aqui, está na internet, mas eu quero pegar fatos históricos de domínio público. Diz assim, ó, se Paul Speck, que ele foi o primeiro-ministro da ONU, organizador do mercado europeu, secretário da OTAN, declarou o seguinte: o que nós queremos é um homem que una e nos dirija, não importa se seja Deus ou diabo, nós o receberemos. Declaração dele, ele já morreu. Nós temos aí a União Europeia. O que é a União Europeia? Vários Estados Unidos, a qual vários países, aliás, não é os Estados Unidos, vários países, a qual a moeda principal deles é o euro, e essa moeda é forte, né? Talvez até mais forte que o dólar, e eles têm essa união. O que nós vamos ver aqui? Parte de geografia. A União Europeia é um bloco político e econômico que reúne 27 países. Esses países aí, ó. A União Europeia, que eu leio, ela, diferente dos Estados Unidos da América, não é uma federação, nem uma organização de cooperação entre governos, como uma organização das Nações Unidas. A União Europeia possui, de fato, um caráter único. Os países que compõem a União Europeia congregam suas soberanias em algumas áreas para ganhar força e influência no mundo, as quais não poderiam obter isoladamente. Só até aqui. Então, esse aí é o fato, um pequeno cenário mundial. Do que nós estamos querendo falar com isso? Que as nações estão se juntando. Esse aí é possivelmente os chifres daquele animal, da besta, que estão se levantando, se despontando. Para quê? Para dar um domínio para o anticristo. Esse é o cenário que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Vamos mais um pouquinho. Quero falar para vocês a respeito de fusão. O que é fusão? Fusão é união. Nós vimos lá União Europeia, nós vimos lá ONU. Agora eu quero falar de algumas outras fusões que o mundo tem acontecido. Fusões de bancos. Vocês lembram do Unibanco, que já tinha juntado, virou Itaú? Vocês lembram do Santander, que ele era? Ele comprou o Banespa, Banco Real. Me ajuda aí, sei que vocês lembram mais que eu. E os bancos estão fazendo assim, ó, se juntando, né? União de empresas, fusões de empresas.
Ambev, já ouviram falar da Ambev? Eu não bebo não, mas a Ambev é uma empresa riquíssima, comprou várias indústrias de bebida, etc. Fusão de línguas. Se você colocar qualquer língua no Google, ele te traduz. Existem tradutores eletrônicos que, quando o pessoal vai lá fazer uma reunião de países, eles colocam aqueles tradutores, tudo que... isso é eletronicamente. Tudo que o pessoal está falando lá, ele já consegue ouvir simultâneo, aqui na mesma língua que eles têm. Então, você digita lá a palavra em inglês, você consegue a tradução ainda com áudio ainda falando. Fusão das línguas, certo? Vai pegando aí. Fusão das religiões. Lembrei que nós falamos a respeito do ecumenismo, né? Está bem explicado isso aqui já. Fusão de moedas. O Vaticano já propôs uma moeda deles, uma moeda universal, o brasão deles lá, né? E já foi proposto na ONU uma moeda universal. Isso já é fato. União de documentos, né? Qual é a ideia do documento único que já foi divulgado aqui no Brasil? Só não sei por que não aconteceu ainda, né? Deu tanta confusão aí na política que acabou sendo deixado um pouquinho de lado. Mas qual foi a ideia do documento único? Pegar todos os seus documentos, CPF, RG, carteira de habilitação, título de eleitor, tudo que você tem aí, atestado escolar, tudo que você tem aí de documentos juntado em um só, né? Juntar tudo em um só. A união da religião mais a ciência. Vocês já ouviram falar disso? Que a religião e a ciência parece que estão querendo andar juntos. E aí eu provo para vocês. Já ouviram falar do CERN? O CERN é o quê? É um acelerador de partículas que lá em Londres eles fizeram. Esse CERN ele tem, se não me engano, uma extensão de 27 quilômetros de circunferência. Ele é não sei quantos quilômetros para baixo da Terra. Qual é a proposta desse CERN? É uma máquina científica. Essa é a proposta que eles dizem, os cientistas. Cientistas do mundo inteiro trabalham nesse centro de pesquisa. Esse CERN ele é um acelerador de partículas que faz as partículas viajarem nesse túnel que tem de 27 quilômetros e se chocarem em um determinado ponto, para que eles venham descobrir novas partículas na ciência, na física, e tem revolucionado o mundo científico e físico. E essas novas partículas, teve até que ganhou o prêmio Nobel, que colocou a partícula de Deus. Se não me engano, não sei se é o seu nome, eu estou confundindo uma coisa com a outra, parece que é o bóson de Higgs, alguma coisa assim. E aí essas partículas surgiriam, a ideia deles foram descobrir as partículas que gerariam a origem da vida. Isso tudo cientificamente comprovado, esses choques. Esse túnel ele tem que entrar em vácuo e congelamento para que essas partículas viajem mais rápido que a velocidade da luz e se choquem. Só que nessa ideia toda aí entrou um misticismo nessa história toda, porque alguns cientistas saíram na internet falando que e aí, quando as partículas se chocam, eles estão fotografando e filmando. Nessas experiências aí, alguns cientistas disseram que viram aparições de fantasmas. Nessas experiências aí dos cientistas, eles disseram que tinham visto vultos e etc. Esse foi o boato que saiu na internet. E aí o que aconteceu nessa história toda? Eles colocaram lá na entrada, num dos prédios, essa imagem da deusa Shiva, que foi doada pela Índia, e uma longa história por detrás disso. E colocaram lá nessa viagem, ou nesse instituto. Apareceu um vídeo na internet que não se sabe se é boato ou não, mas tem um vídeo que numa cerimônia satânica eles mataram uma moça na frente dessa estátua aí.
E aí quem estava filmando deu um grito, baralhou a câmera e tal. Porque no prédio que estava sendo filmado é onde ficam os estudantes de física. Disseram que aí o CERN se pronunciou e disse que aquilo lá era só uma sátira. Enfim, ficou por isso. Se vocês observarem esse símbolo do CERN, parece um 666. Segundo a teoria da conspiração. Tem até uma animação que coloca os números como 666. Bom, eu vou deixar a cargo da mente de vocês. Só que aí, o que eu estou falando? Que a ciência está se juntando com a religião. Aí o Papa entrou no meio dessa história e falou para não ativar essa máquina chamada CERN, que é o Centro de Acelerador de Partículas, porque era perigoso. Aí um tal de cientista ateu, que esqueci o nome dele agora, que ele tem atrofia, ele só fala Steve Hawking, né? Steve Hawking. Ele falou para não ativar aquela máquina, que aquilo lá podia criar um buraco negro e destruir o planeta, destruir o universo e tal. Foi um burburinho muito grande em torno dessa máquina, em torno dessas coisas. Outra coisa que eu não falei, no início, quando foi aberto, foi feito um ritual, uma dança, me parece que satânica, de inauguração desse CERN. Não foi algo científico, foi algo religioso. E esse CERN foi inaugurado também junto com um túnel, o maior túnel do mundo, com um ritual também semelhantemente macabro, tipo com cabra, com pessoa voando, parecendo fantasma, um monte de coisa. Enfim, o que eu estou querendo dizer com esse negócio? Que esse negócio ficou muito estranho. Uma ciência misturada com religião. E é por isso que eu tô... Não. É por isso que eu estou dizendo que a ciência está se misturando com a religião. Eles estão querendo descobrir a partícula de Deus, sendo que o cientista não acredita em Deus. Virou uma salada. Estou dizendo que a ciência está fundindo com a religião. É isso que eu estou querendo dizer. Enfim, eu falei que eu não gosto de citar nada de filme, mas eu vou citar aqui de novo. Já ouviram esse seriado Flash? Esse seriado Flash, eu vou confessar um negócio aqui, vocês já vão de antemão me perdoar, né? Vocês me perdoam? As minhas filhas começaram a assistir esse Flash, e aí eu fui na onda e comecei a assistir esse Flash. E fui assistindo, e é um negócio meio que viciante. Você começa a assistir, quer saber o outro, parece uma novela, né? Mas, né? Aí eu comecei a assistir. Aí o que acontece? Qual é o desfecho dessa história? Esse seriado Flash, por isso que eu falei, tem muitas coisas de Hollywood que se juntam com a realidade. Esse Flash, ele passa assim em volta de um acelerador de partículas. Esse acelerador de partículas tem uma explosão, e essa explosão dá poderes a todo mundo que é atingido por aquela explosão. Aí o Flash fica rápido, o outro consegue fazer cair gelo, faz furacão, aí um outro fica forte, o outro fica... Só que aí eles se dividem, a maior parte dessas pessoas que são tocadas por essa explosão, que ficam super poderosos, eles ficam maus. Se revela a natureza má deles, eles começam a lutar, eles querem roubar banco e fazer um monte de coisa. Aí o Flash defende a cidade. É tipo um super-homem da vida. Então, o que eu comecei depois a perceber o cunho espiritual que tem disso tudo. E aí eu comecei a pensar, e eu quero passar esse pensamento para vocês. Será que tudo isso não tem a ver, porque tem todo o centro está no CERN, só que é um outro acelerador de partículas. E existem, tem muita coisa aqui que a gente precisa juntar para poder colocar no quebra-cabeça. Existem pastores e pregadores dos Estados Unidos e em muitos outros lugares do mundo que eles combatem muito contra essa máquina CERN, que eles dizem que essa máquina, ela é um portal para que o inferno venha passar por ele, para que demônios saiam desse portal.
vou duvidar disso, né? Mas se você pegar no seriado Flash, é exatamente isso que acontece. Tem demônios e muitas coisas que saem desse portal. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A ciência e a religião se misturando, porém com outro cunho. Será que esses pastores que têm pregado sobre isso não estão certos? Porque tem tido assim um aumento da malignidade no mundo de uma maneira muito grande. O mundo nunca foi tão perverso, o mundo nunca foi tão mau. Será que tudo isso não é uma preparação? Lembra da passagem que a gente leu a respeito de onde saía a besta? Do Apocalipse 11:7, saía de dentro do abismo. Será que realmente esses pastores estão errados de falar que esse cerne, será que essa mistura da religião com, e essa deusa aqui, segundo a mitologia, é uma deusa da destruição, ela destrói para reconstruir. Então ela tem 6 braços, ela destrói tudo, segundo segundo essa mitologia, ela destrói toda a terra para reconstruir a terra. Nós estamos diante de algo parecido. Deus vai destruir a terra para que ela seja reconstruída, novos céus e nova terra. Será que o diabo, como gosta de imitar as coisas, será que não tem a ver esse cerne disfarçado de algo científico com algo realmente de invocação espiritual? A ciência, não sei como eles conseguiram fazer isso, se é que estão fazendo, juntar a ciência com a espiritualidade de invocar realmente esses demônios. Porque a Bíblia fala a respeito de portais. As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E você perguntar para a pastora Elizabeth, ela vai te falar mais que existem portais que o diabo, os demônios entram e saem para a terra. Isso é uma realidade conhecida no meio cristão. Talvez não para os tradicionais, mas para os pentecostais entendem disso. Então, eu não quero afirmar nada, porque eu não tenho a mente de Deus para entender isso de verdade, enxergar tudo isso na realidade. Estou trazendo tudo isso para vocês. Será que isso realmente não é um portal gigante que tem sido aberto de demônios para dentro da terra, para que preparem realmente o mundo para a chegada do anticristo? Né? É só um pensamento que eu gostaria, meio que fantasioso da minha cabeça, mas que eu comecei a entender, né, o porquê que eu estava tão fissurado nesse Flash aí. Depois eu me distanciei um pouquinho, né, do seriado e comecei a observar o cunho espiritual que estava naquele seriado. E liguei o cerne, e liguei a questão da religião, e é mais ou menos isso que eu juntei de fusão que eu juntei com vocês aqui. E aí, juntando tudo isso aqui, o que será que fusão fala? Fusão não fala de Babel? Fusão fala de Babel, né? Aonde tudo começou ali, aonde Deus dispersou as línguas. Parece que as coisas foram dispersadas, a tecnologia conseguiu juntar o homem. A gente vai falar de tecnologia como uma evidência no último dia, e está voltando com um ciclo com grande força para que uma pessoa venha governar. E aí eu quero ler com vocês Gênesis 10. E aí a gente vai concluir esse assunto meio que complexo aqui. Eu espero que eu tenha sido feliz em passar para vocês esse conteúdo, para que a gente possa não sair daqui confundido, mas sair daqui com uma certeza de que tem alguma coisa por detrás de tudo acontecendo. Ele diz assim, ó: Cuxi gerou também a Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor, e por esse motivo há o ditado, valente como Nimrod. No início, seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras de Babilônia. Por que eu li esse texto? Eu
passar para vocês. Olha só essa notícia. Isso é fato. Está no portal Gospel Prime, mas isso é fato. Templos de Baal são erguidos em Nova York e Londres. O que é esse templo de Baal? São réplicas de escala natural de Baal, mas eles têm um cunho em Nimrod. Eles têm um cunho em Nimrod. Ele foi na verdade reconstruído. O que aconteceu? O Estado Islâmico tem o costume de destruir monumentos. E aí foi destruído esse monumento que estava lá no Paquistão. E aí eles, por computação gráfica, por fotos, eles reconstruíram e colocaram em exposição em Londres, aonde é o CERN, e nos Estados Unidos. Nesses dois lugares, eles deixaram em exposição por 3 dias e iluminaram com uma luz vermelha essas torres. E aí, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre isso, eu passo o link para vocês e vocês tiram as conclusões. Segundo os pesquisadores, historiadores, está falando de uma caçada aos cristãos que vai começar, porque Nimrod era um flecheiro valente, se opôs ao Senhor, e vai juntar um monte de coisa. Só que aí o que acontece? Esses altares foram erguidos nesses 2 pontos estratégicos em homenagem ao que foi destruído lá no Estado Islâmico. Então, voltar aqui. Vou passar tudo. E aí nós chegamos nessa questão de Babel. Juntando tudo, o que eu quero falar sobre fusão? O cenário mundial, em questão de fusão, em vários âmbitos, em várias coisas, tem se fundido, tem se juntado. Para quê? Por que precisa de se juntar, de se envolver? A história é cíclica. Vocês lembram que o homem quis se juntar, um governo, um domínio, para se tornarem poderosos, para darem um poder a alguma pessoa. Então nós vemos um cenário se juntando, se fundindo, para dar poder a um personagem. A esse personagem que nós conhecemos como anticristo. A religião vai passar essa autoridade para o anticristo. É esse cenário que nós estamos vivendo. Parece meio que difuso todas essas ideias, mas elas se unem em um só ponto. Lembrem-se da palavra fusão. Não deixe seu pensamento viajar igual o meu viajei aqui com vocês hoje. Só quis dar uma viajada para que vocês entendam que tudo isso aqui tem tudo a ver com isso aqui. As línguas, os bancos, o cenário mundial está se preparando para alguém governar. Essa é a verdade. Espiritual, científico, físico, político, religioso. Amém? Amém. Eu quero fazer uma aplicação com vocês. 1 minuto. Vocês me dão mais 1 minuto? Quem dá 1 minuto para mim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que deu 1 hora aqui. Brincadeira. Olha lá. Para onde a nossa aplicação aqui? Para onde iremos nós? O que eu faço para estar preparado? Eu faço uma aplicação só com você. Primeira coisa que você pode fazer com tudo isso: santificar a sua vida. E eu cito para vocês o versículo 1 Tessalonicenses 5, 23. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando disso. Se prepare. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Se preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus. Como eu me preparo segundo esse versículo? Cuidando do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. Eu posso pecar no meu espírito? Posso. Idolatria é um pecado do espírito. Eu posso pecar na minha alma? O ódio é um pecado da alma. Eu posso pecar no meu corpo? Posso. A fornicação, a prostituição, a pornografia é um pecado no corpo. Então eu tenho que preparar a minha vida por completo, em todo o meu espírito, alma e
corpo. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus. Amém? Nós estamos falando tudo isso aqui não é para deixar alarmado, não é para deixar a gente chorando, impactados. Se bem que eu fiquei impactado com tudo isso. E eu, como eu falei para vocês, eu comecei com a parte de sonhos, né? Comecei a pesquisar sonho, vídeo, falei, que é isso? Quanta gente tem gente que sonhava e que tinha visão com Jesus levantando do seu trono, tinha gente que já via Jesus na porta do céu. Aliás, tem foto, segundo um negócio da internet aí, tem foto que tem um lugar que parece uma porta mesmo. O satélite fotografou uma porta brilhosa no céu. Mas enfim, aí eu fiquei assim, sabe, muito preocupado com isso tudo. E aí eu via todo mundo sonhando e eu não sonhava. Eu falei, Deus, será que todo mundo sonha? Eu não posso. E aí passou um tempo e Deus me deu um sonho. Foi o único sonho que eu tive com isso. E eu não faço isso baseado em sonhos, nem nos vídeos, mas igual eu falei, eu quis trazer um conteúdo mais enrobustecido da palavra do cenário mundial do que por sonhos. Pode ser que tem gente que acredita em sonhos. Eu acredito em sonhos. Mas se juntar tudo, fica muito mais forte. E aí eu tive um sonho, e aí a gente já termina e eu conto pra vocês. Sonhei que eu estava diante de uma avenida e eu olhava pro céu, estava azul, um azul tipo isso aqui, um azul bem escuro. O céu estava bem, não negro, mas ele estava azul escuro. E eu ficava preocupado, porque eu via muitas pessoas estarem assim, como por exemplo o Roger. Aí o Roger se juntava numa bola de luz e subia. E eu via muitas pessoas acontecendo isso. E no céu, aquelas luzes subindo. E aquilo foi 2 segundos, mas parecia 1 ano que eu estava olhando aquelas pessoas ali. E eu ficava dentro de mim, eu vou ficar. E fiquei naquele desespero. E aí, o meu corpo também fez isso. Senti uma bola de luz subir. E atrás de mim, eu ouvi uma voz falando assim: segui, isso é um versículo, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E realmente eu estava precisando daquele versículo, porque aquele versículo me despertou para coisas que eu estava fazendo errado. Então, eu trago isso para vocês. Se santifique em todo o seu espírito, alma e corpo. Siga a paz. Busque a Deus enquanto se pode achar. Essa é a primeira aplicação que eu faço com vocês. Amém?